Bom dia, amados irmãos. Mais um dia está se despontando para a glória do Senhor. A terça-feira maravilhosa, com as bênçãos e as ricas e eternas consolações do Senhor. Aqui no 1 de João, capítulo 5, nós vamos ver 5 versículos. Que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quanto amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Aqui são as orientações de João para hoje, para a igreja de hoje, aqui no Brasil, aqui na Portugal, na Itália, na Espanha, onde tem chegado esse maná. É a orientação para nós hoje como igreja. Que aquele que realmente crê que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus, ele se tornou Cristo. Por quê? Porque ele recebeu sobre si todo o sacrifício, levou sobre si tudo aquilo que nos causava dor. Ele levou sobre si aquilo que nos causava condenação eterna. Ele se tornou Cristo, né? Levando sobre ele as nossas dores, nossas enfermidades. Então, aquele que verdadeiramente crê que Jesus é o Cristo e que entregou sua vida para ele, preste atenção, crer e entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como seu único, suficiente Salvador. Aquele que recebe Jesus como único, preste atenção, único e suficiente. Jesus é suficiente, querido. Você não precisa, não é que não vai desprezar Maria, não. Não vai desprezá-la. Eu a amo como minha irmã. Eu amo Pedro como meu irmão na fé, João, enfim, os apóstolos. Eu, quando encontrar na eternidade, quero abraçá-los. E eu admiro a obra deles, Paulo principalmente, que poucos amigos tinha. Toda vez que encontrava Paulo, ninguém queria ser amigo de Paulo, queria tomar um avião com Paulo. Hoje, a pessoa não tomaria avião, ia só com ele, né? Porque tinha medo do avião cair. Se pegar uma embarcação, iria só eu, Paulo, porque de medo que afundasse a embarcação. Se Paulo estivesse na cidade, o pessoal fugia porque tinha medo de ser preso, ser chicoteado com Paulo. Enfim, eu admiro Maria, que se tornou a progenitora de Cristo, a única entre as mulheres que foi digna de recebê-lo. Mas ela não tem poder de ser senhora de ninguém, muito menos mãe de ninguém. Minha mãe, por exemplo, chamava Luísa Ritso Ticolin. Tá certo? Então, e ela não tem poder de ser intercessora, porque ela não sofreu as consequências que Jesus sofreu. Ela não pode me representar porque ela não sabe a dor que eu passo. E Jesus sabe a dor que eu e tu passa. Por isso que ele tem que ser teu único Senhor e suficiente Salvador. E ninguém mais. Tu não vai deixar de amar os outros, mas não vai ser seu Senhor. Mas eu sou devoto. Aqueles devotos que tu quer ser, mas essa tua devoção não te leva ao reino de Deus.
O único que é poder para levar ao reino de Deus, te introduzindo no reino de Deus é Jesus. E ninguém mais. Ninguém mais. É a palavra, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Que Jesus, do próprio Cristo, que falou, eu sou o caminho, não deixou alternativa. Ele não deixou alternativa, ele declarou, eu sou, e fim de conversa. Então, aquele que tem Jesus, que realmente entregou sua vida para ele, é nascido de Deus. Esse é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, nós somos gerados de novo em Deus, também ama o que dele é nascido. Então, ama aquele que são seus irmãos na fé. Lembrando que a igreja, querido, a igreja é lugar de pessoas doentes. A igreja não é lugar de pessoa perfeita. Se a igreja for lugar de pessoa perfeita, eu estaria perdido, não poderia estar lá. E se eu fosse perfeito, estaria perdido da mesma forma que eu não poderia entrar na igreja. Então a igreja, pessoas que têm defeito, têm qualidades e têm defeito. Então por isso temos que aprender a amá-las. Da mesma forma com que Deus me amou, com que Jesus se entregou por mim. Nisso conhecemos que amamos os filhos, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aquele que entregou a vida para Jesus. Aqueles que estão em comunhão na igreja. São filhos de Deus. Se eu não, a pessoa, pastor, eu amo a Jesus, eu tenho no meu coração, mas não vou entregar minha vida para ele. Então tu não é filho. Vai continuar sendo criatura. E a criatura não entra no reino. Só entre os filhos. Aqui tem um registro. Tu pode ser amá-lo, mas tu não vai entrar no reino. Não adianta nada. Então, quando amamos aqueles que amam os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Se eu amo a Deus e guardo seus mandamentos, eu tenho que amar meus irmãos na fé, querido. Tenho que amá-los, ainda com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, tenho que amá-los. Não posso ficar apontando o dedo, não posso ficar julgando esse ou acolá. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Pastor, é muito difícil, é muito desafiador, querido. O mandamento de Deus não é pesado. Ao contrário, cumprir o mandamento de Deus é uma alegria, porque sabemos que nós nos aproximamos dia após dia da vitória da terra prometida. Então, fazer a obra do Senhor com amor. E maldito é aquele que faz a obra de Deus aleatoriamente, relaxado, com relaxo, com indignação. A pessoa é maldita. Agora que ele faz com amor. Esse é abençoado do Senhor. Coisa mais gratificante tem, querido, é anunciar a boa nova do Senhor. É chegar num lugar onde ninguém conhece Jesus e falar deste amor. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que não teve um novo nascimento não vence o mundo, querido. Vive derrota em derrota. Pastor, mas fulano que faz o mal, parece que está tudo bem com ele. Não está tudo bem. Ele está caminhando dia após dia, com os passos largos, a eternidade no lago de fogo. A eternidade nas trevas exteriores. Está caminhando para isso. Construindo sua própria sepultura. Que é o que vence o mundo, se aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus não tem problema de entregar sua vida para ele. Aquele que está em dúvida não crê que Jesus é o Filho de Deus. Então ele precisa de Maria, precisa de João, precisa de Paulo, ele precisa de um devoto. Alguém para devotar, para ele devotar. Tá? Os anjos, ele vai devotar em alguma coisa. Mas ele não acredita que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Que o dia que ele acreditar que Jesus é o Filho de Deus, ele abandona todos esses ídolos e se entrega inteiramente a Cristo. Para que Cristo faça no seu coração morada e passe a ser o tabernáculo vivo do Senhor.
Pastor, o senhor está sendo muito duro. Não, querido, não estou sendo duro. É a palavra de Deus. Eu não posso negligenciar a palavra. Eu não posso colocar outro fundamento daquele que já foi posto, qual é Jesus Cristo. Jesus é o único fundamento. Ele é a pedra fundamental. Quando Pedro falou, tu és o Filho de Deus, ele falou, não foi carne e sangue que ele revelou, foi meu Pai que está nos céus. Sobre essa revelação, essa pedra, que é a revelação, edificarei minha igreja. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Então, querido, se entregue a Cristo. Se entrega hoje a Jesus. Se tu quiser que eu ore por ti, tem aí meu celular. Pode me ligar, pode mandar uma mensagem, me adiciona. Eu vou ter a maior alegria de orar contigo e abençoar a tua vida. Senhor, aonde encontrar essa palavra chegar, que encontre ali uma terra fértil, Senhor. Um coração disposto a aceitar a palavra, entregar-se a Cristo, entregar-se totalmente a Jesus. Onde quer que chegasse a palavra, que ele haja cura, transformação, restauração e vitória. E eu oro, Pai, pelos nossos militares, polícias militares, pelos batalhões da polícia, Senhor, que se colocaram para defender a sociedade, defender nossas vidas. As guardas municipais, Senhor, os corpos bombeiros, cada família, esses homens, mulheres que se propuseram a defender a sociedade, Pai, que muitas e muitas vezes são injustiçados, são caluniados, pessoas o maltratam, porque não entendem o propósito do qual eles se puseram. Que o Senhor guarde cada militar, cada policial, cada segurança municipal, cada bombeiro, com as suas famílias, seus lares, seus bens. Guarde-o com teu manto santo e bendito, Jesus. Põe tua destra sobre cada um, marca-os com teu poder e com tua graça, em teu nome santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma terça-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.